Em setembro agora tem que se formar as chapas. Certo. Como é que vai ser essa eleição, na sua opinião? O presidente Bandeira de Mello não oficializou candidatura, mas o que se comenta bastante no clube e fora dele é que ele vai ser candidato. Você saiu e tem uma divergência. Qual a tendência hoje? A chapa azul de origem, ela chegará unida? Pode, a partir da chapa azul, surgir uma outra chapa e ter uma cor e outra cor, e esse grupo que vocês formaram se dividir? Qual a tendência e quais são as possibilidades hoje? Lembrando que é setembro já, daqui a um mês e meio, mais ou menos, essas chapas têm que estar formadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui vai ser um ótimo exemplo sobre como que se pensa diferente o Flamengo. Eu não acho que seja só um problema da cor da chapa, ok? O grupo base que montou todo o ideário, que foi muito bem implementado do ponto de vista de gestão administrativa e financeira, no Clube de Regatas do Flamengo, nós continuamos pensando muito parecido e, olhando do meu lado, nós estaremos lançando um candidato. Se o presidente Eduardo Bandeira de Mello cumprir com o acordo que havia entre o grupo, de que se alguma pessoa de dentro do grupo ali quisesse se candidatar, como o grupo seria mais importante do que as pessoas, se isso acontecer, nós podemos, enquanto grupo, ter um candidato só, que, na minha opinião, não deve ser o Eduardo. O Eduardo deu uma contribuição importante para o Flamengo até agora, mas quando a gente pensa o Flamengo do futuro, nós entendemos que alguns ajustes precisam ser feitos. Acho que o Eduardo deu uma contribuição importante para esse próximo salto que o Flamengo precisa dar. Na minha opinião, o Eduardo não seria a peça ideal para estar nessa função, mas é a opinião do BAP e do grupo que, de alguma maneira, que acredita como eu. Se houver uma mudança, né, um reposicionamento do Eduardo, e se ele entender que ele deve ser candidato, contrariando o que foi combinado com o grupo lá atrás... Vocês vão se enfrentar. Nós vamos nos enfrentar. Isso eu não tenho dúvida. E eu vou dizer uma coisa. Hoje, se tivesse que apostar, eu aposto mais na segunda hipótese do que na primeira. Eu trabalho do ponto de vista eleitoral no Flamengo, até porque você tem que se preparar para o cenário, que é o cenário mais delicado. Então, eu estou me preparando e nós estamos nos preparando para que haja uma divisão, duas chapas. Já existe um nome? haja... Vocês têm um nome já? Com certeza nós temos nome, você não tem dúvida nenhuma, claro que sim. Que não serão ditos aqui. Passar aqui, Não vai ser dito. Você deu a entender que espera realmente ter uma eleição com a antiga chapa azul dividida. Ou tudo bem, com todos que criaram os preceitos e o ideário da chapa azul, contigo e o Bandeira concorrendo à parte. Agora, todos que participaram, que foi o seu caso, ou que participam da atual gestão, consideraram sempre a gestão anterior muito nociva ao Flamengo. Acho que, em relação a isso, há um senso comum, pelo menos nessas pessoas. Você não teme que essa divisão acabe dando espaço para a eventual volta dessas pessoas que foram tão nocivas ao Flamengo, na opinião de todos vocês? Olha, é uma ótima pergunta. Eu não acredito nisso. De verdade, eu acredito que o Flamengo evoluiu. Essa é uma dúvida que os torcedores normalmente têm. Minha filha me pergunta sobre isso, se eu não tenho esse receio. Eu acredito que você tem que acreditar naquilo que você julga correto e adequado. Se você não concorda, ou se você não acha que as coisas estão sendo feitas de maneira adequada, eu acho que você não pode estar participando disso. Olha, eu queria dizer para o torcedor do rubro-negro, vocês podem ter certeza que o Flamengo jamais vai voltar a ser o que ele foi nos últimos 20 anos. O processo de evolução interna, as alterações estatutárias que foram feitas, o fato do Flamengo ter tomado a frente e ter imposto antes do que o país, tá certo? Sanções aos seus presidentes se eles forem responsáveis. Eu acho que só isso já é uma coisa importante. Hoje, se o cara for presidente do Flamengo e em caso de qualquer desvio, ele vai responder com seus bens. Então, eu queria dizer para o torcedor que esse trabalho que foi feito nesses 2 primeiros anos, que foi muito bom, não vai permitir que o Flamengo volte. Agora, nem Jesus Cristo foi unanimidade, tá certo?
É claro que vai ter um processo eleitoral, Calçadinho, num nível maior do que E pelo que você falou, mais qualificado. Mais qualificado, Isso já eu é não uma tenho a vantagem. menor dúvida. E eu vejo nesse processo agora, só a dúvida que vocês estão trazendo para mim aqui, de que será que o Flamengo não vai voltar aquilo, isso já é uma prova inequívoca da mudança do panorama eleitoral do Flamengo. E eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo está andando para frente. Eu acredito que o Flamengo, com o grupo que eu espero estar junto e ganhar as eleições no fim do ano, eu acho que nós vamos andar muito mais rapidamente, tá certo? Mas que alguns princípios vão ser comuns em qualquer uma das duas chapas, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acredito que o lado da execução enfim, e do reposicionamento fundamental que a gente tem que fazer no futebol vai estar sendo feito mais rapidamente e mais a contento do torcedor conosco. Mas essa é a visão do BAP e do grupo que está com ele, com toda certeza.